Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e vamos revisar agora os conceitos de frase, oração e período. Basicamente, para resumir já agora no começo, frase é todo enunciado, conjunto de palavras ou uma palavra só que transmita uma mensagem. Então, e aí nós temos duas possibilidades. Se tiver verbo, vai ser uma frase verbal. Se não tiver verbo, vai ser uma frase nominal. Por exemplo, eu fiz a lição. Esse fiz é o verbo, então aqui nós temos uma frase verbal, um verbo. Agora, se eu disser assim, que dia mais lindo, ou que barulho estranho, tá tendo uma demolição aqui do lado, Jesus, mas vamos continuar. Que dia lindo. Esses exemplos que eu dei, o que dia lindo e que barulho, são frases nominais, porque não tem verbo, e mesmo sendo sem verbo, elas transmitem uma mensagem. Outro exemplo muito clássico, se eu gritar agora, fogo! Quem estiver próximo de mim vai pensar, vai entender que está tendo um incêndio por perto e vai sair correndo. Então, se eu transmitir uma mensagem, mesmo que seja uma única palavrinha, é uma frase, e nesse caso, frase nominal, ok? Indo adiante, nós temos a frase nominal e a frase verbal. Dentro da frase verbal, a gente organiza as orações. E aí, os períodos, né? A oração, para começar, oração é todo enunciado, tudo o que a gente organiza em torno de um verbo ou uma locução verbal. Lembrando que locução verbal é quando você tem dois verbos que indicam apenas uma ação. O primeiro verbo da locução verbal, ele vai ser um verbo conjugado, que a gente vai chamar ele de verbo auxiliar, e o segundo verbo é o verbo principal, que vai estar em uma das formas nominais, que pode ser infinitivo, gerúndio e particípio. Estou abrindo várias caixinhas, né? Voltando, frase nominal não tem verbo, frase verbal tem verbo. Frase verbal tem oração. Se tiver uma oração só, é um período simples. Se tiver duas ou mais orações, vai ser um período composto. E a oração é tudo aquilo que se organiza em torno de um verbo ou uma locução verbal. E a locução verbal são dois verbos que indicam apenas uma ação, ok? Esse é o conteúdo todo, basicamente. Eu vou mostrar agora para vocês o resumo que eu fiz, os exercícios, e a gente vai conversando, tá bom? Só para ver os exemplos e tirar qualquer dúvida. Então, frase, enunciado que tem sentido completo. Se tem verbo, é igual a frase verbal. Se não tem verbo, frase nominal. Então, se eu gritar, socorro! Então, eu estou pedindo ajuda, mesmo sendo uma única palavra sem verbo. Aqui nós temos uma frase e é nominal. Agora, de baixo também, que dia lindo, um clássico, né? Não tem verbo, frase nominal. Agora, olha de baixo, já são 8 horas. Então, são, verbo ser conjugado. Então, aqui nós temos uma frase verbal, uma única oração que tem um único verbo, período simples. Esse é um ponto importante de observar. Quando você tiver uma frase verbal, o número de verbos indica quantas orações tem. E aí, se tiver uma oração só, período simples. Se tiver duas ou mais, período composto. Ok? E detalhe, se tiver uma locução verbal, você não vai contar dois verbos. Você conta a locução verbal como um único, tá bom? Então, se uma oração, dentro de uma frase, um período composto, tiver estou terminando a tarefa, irei com você daqui a pouco. Então, aqui nós temos apenas duas orações, apesar de ter três verbos, porque na primeira oração a gente tinha uma locução verbal. Ok? Vamos adiante. Então, oração, tudo aquilo que se organiza em torno de um verbo ou uma locução verbal. Então, quando eu falo o cachorro latiu, o único verbo, latiu. Agora, lá embaixo, o último exemplo. Embora estivesse cansado, continuou trabalhando. Então, aqui, embora é a conjunção concessiva, esquece. Estivesse é o verbo no modo conjugado no subjuntivo. Agora, continuou trabalhando, aqui nós temos dois verbos, mas vai contar apenas como uma única oração, porque é uma locução verbal. Então, aqui nesse último exemplo, nós temos duas orações. Primeira oração com um verbo, segunda oração com uma locução verbal. E aí, o período que eu já estava falando para vocês, a gente tem o período simples, quando tem apenas uma única oração, e o período composto, quando tem duas ou mais orações. Quando a gente está analisando o período simples, é muito importante prestar atenção, observar os dois elementos essenciais, assim, tem que ter, basicamente, tem que ter para ter oração, né? Então, além do verbo, o verbo e os complementos vão ser o predicado da oração. E o sujeito é quem, digamos assim, manda ali na oração, sobre quem se diz ou que faz alguma coisa. Então,
Aqui eu coloquei os exemplos, ó. Na oração temos elementos principais, sujeito e predicado. Sujeito é de quem se fala, o predicado é o que se fala sobre o sujeito, ok? Então, quando eu falo os jogadores venceram a partida, uma única oração, porque tem o verbo venceram. Os jogadores é o sujeito, no caso aqui é sujeito simples. Tudo que sobra quando você tira o sujeito será predicado. E se não tiver sujeito naquela oração, se for um sujeito oculto, oração sem sujeito, a gente vai ver essas classificações. Se não tiver sujeito, toda a frase, toda a oração ali será o predicado. Então, os jogadores sujeito venceram a partida, predicado, um predicado verbal. Continuando, então, período simples, apenas uma oração. Período composto, duas ou mais orações. E o período composto, ele pode ser classificado em período composto por coordenação e subordinação. O período composto por coordenação, uma oração não vai depender da outra sintaticamente para ter sentido completo. Então, no período composto por coordenação, cada oração vai ter seu sujeito, seu verbo, seu complemento. Agora, na oração subordinada, você vai ter uma oração principal e nessa oração principal está faltando alguma coisa. E essa coisa vai ser completada pela subordinada. E aí a subordinada ela pode ser substantiva, adjetiva, adverbial, mas calma que esse assunto para a gente ver em outros momentos, tá bom? Por enquanto, vamos ficar com o resumo. Frase, enunciado que passa uma mensagem, pode ser nominal sem verbo ou verbal com verbo. Oração, tudo aquilo que se organiza em torno de um verbo, uma locução verbal. E o período pode ser simples, apenas uma oração, ou composto com duas ou mais orações, ok? Quem é meu aluno vai receber todos esses exemplos, explicações para poder revisar, 2 exercícios dinâmicos para treinar e mais um exercício escrito também. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp para a gente conversar. E se você não é meu aluno, vem para o clã, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!